Os caminhos do Senhor são impenetráveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu quero trazer uma palavra nesta noite, e a minha primeira motivação em escolher esse texto foi tratar a respeito de algo que deve fortalecer a nossa fé, de algo que deve estar alicerçado em nosso coração, coisa para se lembrar todo dia, coisa para se orar todo dia, da esperança e da alegria de uma pátria que nos aguarda, dos dias melhores e eternos que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E não dá para falar nesse assunto senão com alegria, com júbilo e com exaltação. E parece às vezes contraditório às lágrimas, mas talvez a tarde de hoje me sensibilizou, me fragilizou, me deixou realmente um pouco pensativo e tudo mais, em ver tanta gente sem resposta, e nós ali muitas vezes impotentes. Mas eu creio que o texto se ajusta a este contexto, e certamente tomará muito mais força, a eloquência da sua própria palavra será muito mais forte, porque ela revela uma esperança que os homens precisam conhecer, e vem revelada através do exemplo e do testemunho de um homem que foi usado por Deus poderosamente, e que na sua vida exalou o bom perfume de Cristo através do seu ministério incansável e abnegado, do apóstolo Paulo que eu estou falando. E eu quero convidá-los então a ouvir as palavras de despedida deste apóstolo. Na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor, que haveria de receber uma tremenda e grandiosa responsabilidade de dar sequência ao seu trabalho, ao seu ministério. E escrevendo na prisão, Paulo traz uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio espiritual e de autoridade sobre a vida daquele jovem pastor. E lá no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, nos versos 7 e 8, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o apóstolo nos deixa estas preciosas palavras, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós nessa noite cantamos: ansioso espero a sua volta. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas ficam gravadas na nossa memória. O tempo passa, e vai passando um bom tempo mesmo, e nós vamos reservando na nossa lembrança flashes da nossa infância, da nossa juventude. Eu nunca esqueço naquelas interessantes e empolgantes aulas de literatura, isso a gente acha hoje, porque no período mesmo a gente não achava tão empolgante assim, nos estudos dos diversos momentos da literatura brasileira, alguns trechos de poesias ficavam gravadas na memória. E uma dessas poesias, um desses trechos, é uma poesia de Gonçalves Dias que diz: não chore, meu filho, que a vida é luta renhida. Deixa eu lembrar tudo, agora até eu esqueci. Não chores, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar, vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes os bravos só podem exaltar. A vida é combate.
Eu creio que, de certa maneira, este era o emblema que resumia a vida do apóstolo Paulo. Talvez em cada momento dos seus encontros, descontraídos ou não, informais ou não, ele transmitia esta impressão de que a sua vida era combate. E não era de outra forma mesmo, porque ele declara isso nesse texto que nós lemos. A vida do crente é combate. Mas o apóstolo fala a respeito do bom combate. Quando Paulo escreve essas palavras a Timóteo, ele tem em mente e se utiliza de uma figura muito conhecida da época, dos atletas que disputavam torneios, bem como dos gladiadores, que entravam nas arenas para estabelecer um combate. E ali tinham que ficar até o final. Lá no capítulo 2 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo já está tratando o ambiente voltado para esta ilustração de um atleta que luta segundo as normas, de um atleta que se empenha no combate de tal maneira que se transforma em um bom combate. Obviamente o apóstolo Paulo está fazendo referência à sua lida cristã, ao exercício da vida cristã. Na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Paulo está falando a respeito dos falsos mestres e dos perigos da riqueza. Ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas há muitos que estão querendo obter lucro por meio da fé. E ele então fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se desviaram nesta cobiça. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Diz respeito ao ministério, à vida cristã, ao exercício constante e contínuo da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância e da mansidão. São formas e manifestações desta luta presente, dessa luta efetiva na vida daqueles que conhecem a Deus. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. É uma vocação. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz: andeis, pelas misericórdias de Deus, eu vos conclamo que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E todos nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, porque em amor Deus nos predestinou para Ele, por meio da adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E mais à frente, no capítulo 1, ele diz: a fim de sermos para o louvor da glória do amado, para o louvor da sua glória. Esta é a vocação para a qual fomos chamados: viver em santidade, viver a justiça de Deus em piedade, fé, amor, constância e mansidão, no exercício daquilo que nós confessamos e daquilo que nós cremos. Por isso que o apóstolo Paulo empenhou a sua vida neste bom combate. Mas Paulo está falando particularmente também a um ministro do Evangelho, a um ministro a quem ele disse que aquele que almejava o episcopado, excelente obra almeja. É por isso que este combate recebe este adjetivo, é um bom combate, porque de outra forma não poderíamos nos referir assim a uma luta, a um entrave. Em muitos momentos Paulo usa a ilustração e a figura do soldado romano, com a sua armadura, com as suas armas, não é? E sempre pronto para a luta, para o embate, para a guerra. E ele sabia muito bem que não era agradável você ficar longe da sua família, e muitas vezes longe da sua pátria, lutando pela segurança ou pelos objetivos do imperador. O combate não seria bom se não houvesse um motivo justo e maravilhoso por trás disto. E quando ele olha as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos, tanta privação, tantos desafios, ele ainda consegue contemplar e ver que
tudo aquilo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e não tem outra maneira de denominá-lo senão de bom combate da fé. E o apóstolo Paulo, então, ali já no fim dos seus dias, e ele dá esta impressão, nos transmite esta ideia, porque ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E veja que expressão maravilhosa, tão bela, tão terna, de descrever a morte que se aproximava. E o tempo da minha partida é chegado. Hoje ali à tarde, pude observar pessoas que certamente perderam os seus entes queridos de forma muito abrupta, muito agressiva. E eles não têm essa palavra de que há um tempo da partida para aqueles que confiam em Cristo. Não é uma cisão, não é uma separação, mas uma passagem de algo que nos transmite uma ideia de suavidade, de paz. Por isso que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Escrevendo aos Coríntios, Paulo faz também esta referência deste combate cristão, desta luta, deste empenho que todos nós devemos ter em busca daquele prêmio maior. Ele fala: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo não está falando aqui que a vida cristã, a salvação em Cristo Jesus, é um prêmio de quem chega primeiro. Ele não está falando isso. Ele está se utilizando do empenho que um atleta tem que desempenhar, tem que obter do seu esforço para suplantar os seus adversários, porque só um é vencedor nas corridas e nas competições do mundo. Mas ele usa apenas a imagem deste empenho e desse esforço, dessa disciplina e dessa abnegação, dizendo: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E então ele dá um exemplo de que maneira ele combate o bom combate da fé. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha em mente de forma muito clara, que a vida cristã é um combate. É uma guerra constante, é uma competição contra as hostes celestiais, é uma luta contra o próprio eu, que tenta de todas as formas ceder espaço à velha natureza, a luta da carne contra o espírito e da necessidade constante de vigilância, do clamor, da dependência do Senhor, de prostrar-se diante de Deus e dizer assim: Senhor, a tua graça me basta, a tua graça me basta. E então observar todo o empenho, todo o esforço, toda a disciplina e a abnegação daquele que tinha esta plena consciência de que a sua vida cristã era um bom combate. E então, nos fins dos seus dias, ele pôde olhar para trás e dizer: combati o bom combate. Escrevendo aos Filipenses, Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tinha que combater, tinha que lutar, tinha que se empenhar, porque o alvo está lá na frente. A mesma palavra que Paulo utiliza aqui em combate é uma palavra que é utilizada pelo autor de Hebreus no capítulo de número 12, quando fala da nuvem de testemunhas que nos rodeia, para que nós então, visto que eles estão nos observando, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e que devemos correr com perseverança a carreira, que é a mesma palavra que é usada como combate, que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por isso que Paulo
olha para a sua vida e deixa esse exemplo para Timóteo e para todos os crentes, que nós devemos combater o bom combate da fé. Viver em justiça, em santidade, piedade, mansidão, amor, no exercício prático das palavras de Deus, em obediência à sua voz e aos seus mandamentos, no exercício desta fé que nós proclamamos, mas que não pode ser vazia. A palavra de Deus diz que só gritos vazios Deus não ouvirá, e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. E hoje, naquela tarde, tantos e tantos gritos vazios, como que lançados ao abismo, lançados sem esperar resposta. No entanto, aqueles que confiam e contemplam a glória do Senhor, lutam olhando para o autor da sua fé, combatem com a certeza e a fé de que são mais do que vencedores, porque não estão sozinhos, porque a sua esperança e alegria estão depositadas naquele que sustenta a nossa vida, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, de um Deus que nos deu o seu próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará nele todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo continuava empenhado em busca do alvo. E então ele disse para Timóteo: combati o bom combate. Em segundo lugar, ele diz: completei a carreira. A ideia é de um trajeto que um atleta deveria cumprir, ou em uma maratona ou em uma corrida. Ele saía na largada e tinha que completar o percurso. Tantas coisas para fazer: medir os passos, controlar a respiração, objetivar a sua meta, olhar sempre para frente. Um atleta tinha que ter toda essa concentração, mas tinha que concluir o percurso, tinha que chegar até o final. E Paulo então pode dizer: Timóteo, completei a carreira. Que carreira foi esta? Quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele fala a respeito dessa carreira. No capítulo 20 de Atos, ele manda reunir os presbíteros, porque sabe que não mais os veria face a face, porque ele estava agora indo para Jerusalém, e a única certeza que ele tinha é de que o Espírito Santo lhe assegurava cadeias e tribulações. E então ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ai de mim se não pregar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo, porque ele entendia que o sentido da sua vida se estabelecia nesta carreira para a qual ele foi chamado: testemunhar o Evangelho da graça de Deus, carreira e ministério. E então, naquela prisão, ele disse: completei a carreira, vivi para isso, me empenhei muito mais do que os outros apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, passei por tantas e tantas privações, aprendi a viver contente em diversas circunstâncias, na fartura, na necessidade, fiquei preso, sofri naufrágios, açoites, perseguição, fui dado como morto, tantas coisas enfrentei. Mas ele dizia assim: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que haverá de se revelar a nós. Se eu tenho esta carreira, se eu tenho que cumpri-la, coisa maravilhosa é ter esse objetivo na vida e poder chegar a olhar para trás e dizer assim: completei a carreira. Paulo foi um pregador incansável, um missionário que rompeu fronteiras territoriais, fronteiras do preconceito, fronteiras da religiosidade,
a fim de testemunhar do Evangelho da graça. Escrevendo a Timóteo, no primeira carta, no capítulo 6, ele fala a respeito desta carreira. Olhando para Timóteo, ele diz: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. E o que é que foi confiado a Timóteo, senão também este dever, esta obrigação de testemunhar do Evangelho da graça de Deus? Primeiramente, porque foi alcançado por esta graça. Paulo dizia: pela graça de Deus eu sou o que sou. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Graça de Deus que nos alcançou. Este talvez o motivo maior que não pode conter os nossos lábios e nos silenciarmos diante da proclamação daquilo que um dia mudou a nossa vida. Esta é a carreira do apóstolo. Eu fui salvo pela graça, para viver pela graça, para proclamar a graça de Deus, e a minha vida não tem nenhum sentido se eu não faço isto. E esta carreira, ela se estende a todo e qualquer homem que um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque esta graça nos alcançou. E também, de forma particular, ele como ministro e Timóteo como ministro, porque fomos vocacionados para isso. Porque a nossa carreira consiste em obedecer à voz de comando de Deus. A voz que foi dada a Jonas para pregar em Nínive, e que foi para o outro lado, mas Deus o chamou para o lugar onde deveria estar. E para tantos homens de Deus que foram tirados das redes para serem pescadores de homens, homens que foram tirados das galhas de árvore para descerem e cearem com Jesus e terem suas vidas transformadas, e tantos outros que foram chamados pelo Espírito Santo dos diversos lugares, nas diversas profissões, com diversos objetivos na vida, para serem agora proclamadores da graça que um dia os alcançou. E o apóstolo Paulo, então, olhando para Timóteo, dando uma palavra de ânimo, porque Paulo fala aqui, escrevendo a Timóteo, que muitos o abandonaram, se escandalizaram com as suas cadeias, e que Timóteo não devia se envergonhar também, muito pelo contrário, que aquilo ali fosse motivo de louvor e de júbilo, para desafiar o seu ministério, para estimular e encorajá-lo para as lutas constantes. E Paulo, para deixar uma palavra de consolo, aquele tímido e jovem pastor, diz assim: eu completei a carreira e guardei a fé. Se eu confiasse a vocês um objeto para que vocês levassem para casa e o trouxessem com todo cuidado na próxima semana, mas desse o mesmo objeto, um objeto igual a todos vocês, semana que vem eu ficaria com algumas pessoas me devendo objeto. Não é nem para lembrar o presbítero Eduardo do meu nome do negócio, esqueci, do pendrive que eu emprestei para ele hoje de manhã. Só de noite você traga, porque tem uns estudos aí dentro, e agora me lembrou isso. Não foi para falar desse exemplo não, mas ele guardou bem a encomenda. Mas, como muitas vezes nós não temos o cuidado, a atenção devida em transportar algo precioso que nos é dado, mas tem que ser devolvido. Nos esquecemos, né? Passamos para outro. E a ideia aqui de Paulo é de que ele recebeu algo tão precioso e que ele cuidou de tal maneira que ele não perdeu aquilo que ele era tão caro. Guardei a fé.
Quando Paulo fala a respeito de guardar a fé, ele fala da própria vida, das lutas que ele enfrentou e que seriam suficientes para justificar qualquer homem de voltar atrás e desistir no meio do caminho. Lembram de João Marcos, seguindo na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé? Na metade do caminho, voltou atrás. Paulo ficou muito chateado, muito entristecido. Mas depois, João Marcos se arrependeu e retomou, corajosamente, e fez parte da equipe missionária de Paulo, tanto que Paulo aqui diz, manda chamar João Marcos, que me é muito útil. Então Paulo tinha em mente que não poderia retroceder. No livro de Hebreus, o seu autor diz que nós não somos dos que retrocedem, porque Deus não se compraz naquele que retrocede, daquele que volta atrás, daqueles como os que andaram pelo deserto, vendo as provas incontestáveis do poder, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, mas ainda assim mantiveram seus corações empedernidos, endurecidos, corações ingratos ao Deus que os tirara do Egito, acusando Deus de homicida, porque nos trouxe para morrer neste deserto. Melhor fora que morrêssemos lá no Egito. E então o autor de Hebreus usa o exemplo desses que não entraram na promessa do Senhor, na terra da herança, pereceram no deserto. Eles então falam daqueles que apostataram, experimentaram as bênçãos do Espírito Santo, mas voltaram atrás. João também fala daqueles que estavam no nosso meio, mas que não eram dos nossos, e que então os abandonaram. Mas Paulo fala que ele guardou a fé. Do início ao fim dos seus dias, apesar das muitas lutas e dos muitos reveses, não tinha nada foi suficiente para abalar e desestruturar as convicções do seu coração de que o Senhor Jesus o resgatou para a vida eterna e de que nada poderia separá-lo do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Por isso que ele escreve para Timóteo dizendo: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele fala a Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor contudo permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E toda a sua vida foi confiando neste Deus imutável, o Deus dos antigos, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, que converteu todo o mal dos seus irmãos em bem, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Pedro, Paulo, João, o Deus de Martinho Lutero, o Deus de João Calvino, o meu e o seu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A sua palavra é provada, o seu proceder é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus deu a prova maior do seu amor e firmou conosco uma aliança, e assinou esta aliança em nosso coração com o sangue do seu próprio Filho, e selou esta aliança com o Espírito Santo, a fim de que não tivéssemos dúvida de que devemos guardar a fé, porque Ele ressuscitou dentre os mortos o seu Filho Jesus, e o seu Filho voltará para aqueles que o aguardam. Eu creio que na mente de Paulo, quando ele diz assim, guardei a fé, ele deve ter se lembrado das palavras de Jesus, ditas a João, contemporâneos: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E então ele diz: já agora,
Imagine você, Paulo, encarcerado, dizendo: já agora, não preciso de visão de anjos, não preciso de mais nada, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo, falando aos coríntios, diz: aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Era uma coroa, de lauréis, de folhas, em que o atleta recebia como premiação. Mas a folha seca e murcha. Nós, porém, a incorruptível. Por isso que Pedro, escrevendo a sua carta, fala que nós receberemos do Senhor a coroa imarcessível, que quer dizer que não murcha. E receberemos quando o Supremo Pastor se manifestar. E esta é a mesma ideia do apóstolo Paulo, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, somente em duas situações podem dizer que alguém ama a vinda de Jesus. Primeiro, porque sabe o significado dessa vinda, acredita nela, pois teve a revelação da palavra de que Jesus veio como Salvador e voltará como juiz, porque crê e confia nessa verdade e espera essa verdade, a remissão, a redenção, quando definitivamente teremos os nossos olhos toda lágrima enxugada, toda tristeza dissipada, toda corrupção extirpada, quando o Senhor nos colocar na plenitude da sua presença, quando os nossos lábios e o nosso coração derramarem louvores perfeitos ao Senhor, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de qualquer outra motivação que não seja a glória e exaltação do único digno de receber toda a honra. Quando o Senhor voltar, nós viveremos eternamente esta realidade. Então aqueles que creem na vinda de Jesus ficam felizes e amam, desejam esta vinda. E porque também sabe que para estes que creem e confiam no Senhor, esta vinda será glória, será vitória, será prêmio, porque de outra forma, terrível será o dia do Senhor. Dia de ira, de escuridão, de trevas. Não haverá motivos de alegrias para aqueles que receberão do juiz a condenação pelos seus pecados. A todos quantos amam a sua vinda, só ama a vinda de Jesus quem o conhece como Salvador. Só ama a vinda de Jesus quem o aguarda como Senhor. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva ataviada, adornada, pura, santa e sem defeitos, para as bodas do Cordeiro, para apresentá-la a si mesmo gloriosa, igreja gloriosa. Só podem amar a vinda de Jesus aqueles que o amam, aqueles que o conhecem. E aqueles que o conhecem devem olhar para a vida de Paulo e serem seus imitadores, combatendo o bom combate da fé. Toda justiça, fé, amor, mansidão, longanimidade, perseverança, integridade, constância, lutando dia a dia, empenhando-se como um atleta que em tudo se domina, e se necessário for, esmurrando o próprio corpo no sentido figurado, a fim de que não seja encontrado em falta, de que não seja desqualificado, mas perseguindo,
esta carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que pelas suas próprias mãos nos entregará a coroa da justiça, fazendo todo o percurso que a nós foi confiado, falando de Jesus, testemunhando do Evangelho da graça, transbordando do pleno conhecimento do amor de Deus, que foi depositado em pequenos vasos de barro, que não podem conter a magnificência, a magnitude, a glória que nos foi confiada pela revelação da grandeza de Deus por meio do seu Espírito Santo. Que completemos a carreira, que tenhamos esta consciência de que não fomos chamados para servir a nós mesmos, mas fomos chamados para sermos servos de Cristo, e não há sentido na vida senão em servir a Jesus. Que todo o nosso talento, todo o nosso vigor, tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, deve ser utilizado agora para a honra e glória, para o louvor de Deus, porque para isso nós fomos chamados. Esta é a nossa vocação, esta é a carreira do crente. E com toda a perseverança, com a consciência e as convicções inabaláveis da nossa fé, guardemos a nossa confissão sem vacilar, a fim de que em todo momento e em qualquer circunstância tenhamos esta mesma palavra que diz: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sim, naquele dia, quando Jesus voltar para buscar e resgatar a sua igreja, nos reencontraremos com tantos queridos que já foram. Os mortos serão ressuscitados e se encontrarão com Jesus nos céus. E nós também, os vivos, porque essa é a expectativa do apóstolo Paulo, subiremos com eles para esse encontro que todo olho verá, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós o faremos com alegria em nosso coração e júbilo. E então, naquele dia de glória indizível, receberemos das mãos do Supremo Pastor a coroa da justiça que me está guardada, reservada, com o nosso nome escrito. E aqui é apenas um exercício da minha imaginação, como se dia após dia o Senhor Jesus olhasse para aquelas coroas e já nos visse ali, recebendo das suas próprias mãos. E olhando para nós, vendo as nossas fragilidades, vendo as nossas vicissitudes, suscetibilidades, Ele dizendo por meio do seu Espírito Santo: combate o bom combate, completa a carreira, guarda a fé, levanta, persevera, luta contra o pecado, busca a santidade, busca a minha palavra, seja cheio do meu Espírito Santo. Nós nos reencontraremos. Eu estou aqui convosco todos os dias até a consumação dos séculos, para que não perca nenhum daqueles que o Pai me deu, e eles serão entregues naquele dia, na presença do Pai. E então Jesus vai dizer assim: olha, quanto tempo eu olhei para essa coroa, esperando que você chegasse. Vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Querido irmão, não tem como não nos quebrantarmos, nos emocionarmos, quando olhamos para a vida deste homem, do apóstolo Paulo, imitador de Cristo. Imitador de Cristo. E saber que nós podemos imitá-lo também. E saber que esta palavra não está gravada em murais para apenas admirá-las, mas estão escritas na palavra de Deus para que as vivamos. Para que as vivamos. Que o Senhor Deus, o nosso Senhor, abençoe a minha vida e a sua vida, a fim de que nos dias finais da nossa partida, repitamos as mesmas palavras que definiram o caráter e a personalidade daquele que entregou a sua vida para servir a Jesus. Amém.
Vamos nos colocar de pé. Quão grandioso és tu, ó Senhor. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos declarar alegremente, efusivamente, a grandeza do nosso Deus nesta noite.